A violência contra a mulher não começa necessariamente como uma agressão física. Muitas vezes ela se manifesta primeiro no controle, na humilhação, na ameaça, no isolamento, na violência psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Por isso, falar sobre enfrentamento à violência exige muito mais do que discutir punição. Precisamos falar sobre prevenção, acolhimento, proteção, acesso à justiça e políticas públicas e transformação de comportamentos que ainda naturalizam diferentes formas de violência. Em 2026, a Lei Maria da Penha completa 20 anos. Ao longo dessas 2 décadas, o Brasil avançou na legislação e na construção de uma rede de atendimento às mulheres. Mas ainda convivemos com dificuldades para denunciar, acessar serviços, garantir proteção efetiva e romper definitivamente o ciclo da violência. Neste episódio do Papo em Ordem, vamos discutir o que mudou nesses 20 anos, quais desafios permanecem e como instituições e sociedade podem atuar de maneira articulada para prevenir a violência, proteger as mulheres e responsabilizar os autores. Sejam muito bem-vindos ao Papo em Ordem. Neste ano, a Lei Maria da Penha completa 2 décadas. A legislação representou uma mudança profunda ao reconhecer que a violência contra a mulher não é um assunto privado e deve receber uma resposta estruturada do Estado. Passados 20 anos, em que aspectos avançamos e quais dificuldades ainda impedem que essa proteção chegue de maneira efetiva a todas as mulheres, na opinião de vocês? Márcia. Olá, a gente queria agradecer o convite, parabenizar a Comissão das Mulheres Advogadas, um papel importante que a OAB hoje está trazendo, em uma pauta, uma avaliação da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, mas nós não temos como falar sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha sem fazer também uma leitura da importância dessa lei para que o Estado brasileiro criasse serviços especializados, melhorasse o atendimento para as mulheres, no sentido, inclusive, da criação de Casa da Mulher Brasileira e centros de referência. No entanto, todas nós sabemos a dificuldade que ainda se tem no enfrentamento à violência, por estarmos em uma sociedade que ainda reproduz o machismo estrutural, o patriarcado, onde a gente percebe que o investimento no campo da legislação ele é bem amplo. Os serviços criados hoje também eles dão conta na estrutura de atendimento. Claro que precisamos melhorar a rede, entre outras situações, dependendo do território, mas acho que esse agosto veio chamar atenção para o processo educativo. Precisamos aí desconstruir uma sociedade que reproduz esse machismo, mas também trazer a responsabilidade que a própria Lei Maria da Penha coloca de se trabalhar todo esse processo com articulação de rede, envolvendo os sistemas de garantias de direito e também a gente trabalhar um pouco melhor hoje o envolvimento da educação para que novas mentes de homens e mulheres possam enfrentar o fenômeno da violência, compreendendo que temos um sistema que reproduz isso diariamente. Obrigada, Andreísa. Olá, bem, agradeço o convite da OAB, em nome da doutora Tharita Cajazeira. Tem 20 anos se passaram, e eu acho uma lei para a época, trouxe muitas coisas importantes, muitos avanços. E quem verifica a lei vê que praticamente todo ano ela vai colocando novas mudanças, porque a sociedade em 20 anos ela vai mudando. E a Lei Maria da Penha ela vai acompanhando, sim, essas mudanças, essas discussões. Claro que a gente está longe do que seria o mundo ideal, mas eu acho que é uma ação afirmativa, sim. A gente tem um grupo vulnerabilizado, sim. E a lei ela trouxe mudanças que, na prática, nós vimos a importância, nós que trabalhamos no setor. Ela trouxe a questão de um trabalho em rede, ela trouxe essa questão, como já foi dita pela Márcia Jorge, justamente de você ter outros serviços, de você olhar essa violência não de uma forma só repressiva, mas também preventiva. É um desafio imenso. Eu lembro quando eu entrei
na polícia, eu entrei na DEAN em 2018, na DEAN Belém. E naquela época, o pessoal falava, né, que antes, acho que uns 5 anos antes, as pessoas iam na delegacia, faziam um boletim de ocorrência e agendavam para mês que vem virem pedir a medida. Então, a própria polícia teve que se reestruturar porque isso era inadmissível, né? Hoje é uma resposta muito rápida, porque também os mecanismos, os próprios órgãos tiveram que se adequar ao que a lei já colocava. E quando eu entrei em 2018, era obrigatório que se tivesse um crime para que a mulher tivesse direito à medida. Então, situações patrimoniais, conflitos, eram descartados. E a gente, na delegacia, sempre trabalhava assim, o que a gente faz? Porque o que ela está relatando não tem uma tipicidade. A gente não tinha, naquela época, o crime de stalking, a gente não tinha o crime de violência psicológica, e a gente colocava tudo em perturbação não tranquilidade, que é uma contravenção penal, que já foi até revogada, que, tipo assim, era um guarda-chuva, mas que não era, às vezes, a mulher nem queria que tivesse um inquérito. Ela não queria um processo, ela queria proteção. Né? E eu lembro que quando eu entrei ainda era essa natureza híbrida do processo de medida, ainda era a parte penal, ainda era a parte civil. E hoje eu acho que a gente vai, com muita luta, né? Com muito esforço, a gente vai avançando e vai melhorando, para mim, esse aparelho que é imprescindível, que é a Lei Maria da Penha. Rosana. Então, obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui participando. Eu vejo que, apesar de todos os avanços legislativos que a gente observa na Lei Maria da Penha, né, saiu do âmbito privado, agora já é um âmbito público, violação de direitos humanos, né? Só que ainda falta muito avançar, porque apesar da excelente legislação, nós precisamos de mudanças culturais, mudanças de mentalidades, e isso não se consegue apenas com leis, né? É preciso um trabalho preventivo, psicoeducativo, educativo de base, né? Uma prevenção primária que muitas vezes começa mesmo dentro da família, nas escolas, com a educação, né? E perpassa também um trabalho dirigido para esses autores de violência. Não só após a incidência de uma violência, mas principalmente abrangendo homens na sociedade em geral. Um trabalho altamente preventivo, criando novos modelos de masculinidade, novas ações, em que o homem possa deixar de ver a mulher como objeto de posse e deixar de se ver como proprietário das mulheres e passar a desenvolver relações igualitárias, respeitosas, generosas e amorosas, e assim a gente consegue construir uma sociedade melhor. Obrigada, Marta. Obrigada pelo convite, Tharita, minha amiga pessoal e parceira profissional. Quer dizer que eu te admiro demais, estou muito orgulhosa pelo teu trabalho. Esse é um trabalho necessário para a nossa sociedade, esse videocast. E chegando a agosto lilás, né? Mais um, né, Márcia? É um mês que a gente trabalha muito, né, Andressa? A doutora Rosana, a gente sabe bem. E graças a Deus que a gente trabalha muito neste mês, porque há 20 anos atrás, que é a idade que a Lei Maria da Penha tem, saindo da adolescência, né, entrando na fase adulta, eu nunca imaginaria 20 anos atrás estar com essa tratativa num podcast, falando dentro das academias. Outro dia eu voltei para a academia onde me formei e falando sobre violência de gênero e violência doméstica, vendo que tem uma sala separada, uma sala lilás para todas as alunas que sofrem violência doméstica, também para os funcionários da universidade. Eu achei fantástico. Então, pela questão dos números, a gente tem essa questão de dizer, não, a gente não avançou. Nós avançamos, sim. Falta muito? Falta, mas nós avançamos. A gente sabe que, acho que somos todas sabedoras, que misoginia é o preconceito mais antigo que existe. Advém aí de anos, muitos anos, 500 anos antes de Cristo, onde regra no decálogo, né? Não cobiçarás as coisas, a casa, os animais e a mulher do teu próximo. Então, essa objetificação das mulheres é muito antiga, onde que em 20 anos apenas nós vamos conseguir desconstruir tudo isso. Mas a gente está avançando, sim. A lei, ela já está no papel, né? Já estava na Constituição, mas precisou uma lei em cima de uma outra lei para que começássemos a cumpri-la. Ela falta estar nos corações. Então, agosto lilás tem que ser mais que uma cor, tem que ser uma estrutura, né, urgente
e não uma pauta sazonal num feed aí de Instagram, de Facebook, enfim, das nossas redes sociais. E é isso. Eu acho que é aí que entra as políticas públicas, né? Que a gente volta sempre para a prevenção. Exatamente. Porque se for fazer campanha só março, agosto e novembro, você precisa realmente, reiteradamente, na escola, enfim, com a família, criar mecanismos para que quem dera que todo mundo pudesse fazer terapia, quem dera que todo mundo pudesse ter apoio, vamos dizer assim, de um profissional capacitado em várias áreas, para que a pessoa pudesse recorrer. Só que isso é política pública e ela é necessária. A própria Patrulha Maria da Penha, que não existia, né? A Lei Maria da Penha, quando foi criada, o descumprimento, houve modificação no descumprimento e a patrulha justamente vem como um reforço para essa pessoa que não quer cumprir, que reiteradamente ameaça essa mulher e tal. Como é que o Estado vai estar mais presente? Né? Eu acho que o tempo todo a gente aparelhando. Eu, como delegada, sempre estou desse lado aqui, meio que enxugando gelo, pegando quando a coisa, né, eu acho interessante. Ela já preocupada, muita psicóloga, né, doutora, preocupada com a prevenção. Ou seja, a gente vê que como a violência ela é multifacetada, ela precisa ser olhada sob todos esses ângulos, não só no repressivo. Sim. Que é o que a segurança pública faz. Sim. Né? Por isso a importância da rede, né? Isso, aí é importante, aí eu vou falar um pouco na experiência como gestora. Eu fui a primeira assessora técnica da primeira Coordenadoria de Promoção do Direito das Mulheres, quando se criou a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, começou a se pensar no processo da institucionalização da política pública. Eu acho que nós estamos hoje vivendo um momento muito importante de retaguarda para a Lei Maria da Penha. Hoje a Lei Maria da Penha ela sempre coloca a importância do papel do Estado com a criação de serviços, no entanto, hoje a gente trabalha a retaguarda para a mulher que tem medida protetiva, para aquela mulher que consegue romper o silêncio, de uma forma ampla, enxergando a mulher não só aquela que está procurando romper o ciclo da violência, mas a mulher que precisa de autonomia econômica, a mulher que precisa ter habitação, a mulher que precisa ter seus filhos na escola, a mulher que precisa estudar, da política de cuidado, e pensar que o Estado hoje também tem a sua responsabilidade. Criou a Secretaria de Estado das Mulheres, aqui o nosso governador criou, né, hoje tendo uma secretaria criada recente, em 2023, Ministério das Mulheres, que antes tivemos uma secretaria com status de ministério, hoje nós temos o Ministério das Mulheres. Muito importante. A Pactuação Federativa hoje intensifica as responsabilidades do Estado e dos municípios a criar o organismo de política para as mulheres. Para quê? Para articular essas políticas públicas, para ver o que a saúde pode oferecer, a política de assistência social, segurança pública, defensoria pública, vara especializada, um conjunto de serviços que hoje se oferece para o enfrentamento à violência, né? Então, hoje, isso é importante colocar, que a Lei Maria da Penha ela veio a intensificar, né, os próprios tratados internacionais, a Convenção de Belém do Pará, eu gosto de marcar bem isso, traz aí para a Constituição isso, e a Lei Maria da Penha ela traz isso, e essas mudanças colocadas aqui pela doutora Andreísa, ela vem justamente para poder adequar a realidade, né? E trazendo isso para o Estado do Pará, o Estado tem experiência, viu, muito importante, referendada nacionalmente, Patrulha Maria da Penha, Pro Mulher, né? Temos um núcleo que trabalha aqui a atenção ao homem que comete a violência, a Secretaria de Estado das Mulheres monitora essa política, articula, ajuda os municípios a pensar nos seus territórios, nos seus diagnósticos, nos planos municipais. Então eu vejo que hoje é um momento de uma avaliação daquilo que se iniciou, né, para poder a gente chegar a dar para essa mulher essa oportunidade, e hoje nós precisamos não dar só essa oportunidade de romper o silêncio, nós temos que garantir isso com a interface das políticas públicas, que para mim é o fundamental para que a mulher rompa o silêncio. Muito importante, é isso mesmo. Eu faço agora perguntas específicas para cada uma, mas se preocupem que é na área de atuação de vocês. Opa. Então, não vou tirar do lugar de conforto, de fala, né, como dizem. Para a doutora Andreísa, muitas mulheres chegam à delegacia depois de um longo período de ameaças, controle, violência psicológica ou agressões recorrentes. Delegada, como deve funcionar o primeiro acolhimento dessa mulher? E quais os cuidados são necessários para que ela não seja novamente exposta, desacreditada ou responsabilizada
pela violência que sofreu na sua vivência. A Lei Maria da Penha, ela prevê, né, a criação dessas delegacias especializadas justamente porque a gente está lidando com uma peculiaridade, com uma vítima muito específica. É muito difícil, pela nossa educação que a gente teve, que num primeiro, sua puta, sua vagabunda, ela procure uma delegacia. E porque nós, mulheres, fomos educadas, socializadas a perdoar, a tentar consertar alguém, a tentar relevar algumas coisas, ele teve um dia ruim, enfim, várias justificativas, né, que a gente acaba fortalecendo e tentando manter uma relação tóxica, adoecida, né? E o que a gente verifica lá quando a mulher vai? Geralmente ela nos procura no momento da explosão, no momento em que realmente ela está naquela resolução e o momento de grande fragilidade, onde um crime aconteceu, porque a polícia é realmente a última porta que você deveria abrir para a resolução dos conflitos, e ela está pedindo socorro. Na coragem de pedir socorro, e muitas das vezes, assim, destruída mesmo, psicologicamente, com a sua autoestima. Então, qual é o fluxo? Hoje a DEAN está dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então, qual é o fluxo? Primeiro, ela entra dentro da casa e ela tem um atendimento psicossocial. Então, é preciso que essa mulher tenha um atendimento especializado, de um psicólogo, de um assistente, porque o que é trabalhar em rede é ver que ela também tem outras demandas. Olha, eu tenho 2 filhos e dependo financeiramente dele. Uma medida vai resolver a minha vida? Não, eu preciso de creche, eu preciso de uma escola próxima. Eu vou para tal lugar, eu preciso de um aluguel social, porque eu não me banco. Eu preciso que vocês me direcionem para o emprego e renda. Então, são outras demandas. Aí, quando ela chega com a gente, ela já está assim um pouco mais, vamos dizer, calma, porque ela já teve essa primeira contenção, que foi quando ela chegou, e aquele fluxo, né, de tentar chorar, e a pessoa realmente está muito debilitada. E quando ela já vem para a gente, ela geralmente está relatando um crime, né? E a gente vê que ainda continua essa fragilidade, e existem algumas disposições, algumas coisas que ela vai fazer, e a gente está lá para informar, para acolher, né? Preferencialmente são mulheres que atendem, porque, enfim, o homem agrediu, acho que isso aí, pelo menos esse primeiro atendimento é importante, né? E quando ela vai relatar esse crime, geralmente ela está lá para pedir essa medida protetiva, e a gente explica, né, quais são os direitos que ela tem, o que ela pode pedir. O nosso objetivo sempre é esclarecer, informar, porque quem vai decidir o que quer é a vítima. Eu não posso, mesmo que eu verifique o risco, alguma coisa, eu sempre tenho que, porque assim, por mais que eu diga, não, eu vou pedir a revelia, ou não, eu vou te convencer, essa mulher, ela precisa ser fortalecida, porque não adianta ela pedir e darem um papel. Quando o agressor mandar o primeiro oi, tô com saudade, ela vai permitir aquela aproximação. Então, a verdade é o pedir, mas também aquele atendimento psicológico, ele não pode terminar naquele primeiro acolhimento, porque ela precisa entender e ficar naquela resolução. Claro. E a rede não pode abandonar ela, porque ela precisa caminhar e precisa desse apoio psicológico, fortalecimento, encaminhamento para os serviços. Se o agressor continuar insistindo numa violência, aí entra a patrulha. Então, realmente, dentro da casa, a gente consegue ver os vários órgãos atuando e acompanhando, a gente acompanha algumas histórias. Sim. E de ver que realmente é muito reconfortante quando uma mulher ela volta meses depois, e às vezes nem eu reconheço. Porque assim, é engraçado, porque ela tá diferente, ela tá dona de si. Né? Ela tentando se encontrar, porque às vezes num relacionamento tóxico você se perdeu, você não sabe mais quem você é. Você viveu para agradar o outro, se modificando. E é difícil tentar sair daquela relação, e acho que nisso que a medida ajuda, né? É afastar. É uma pessoa com asma num lugar com poeira. Sim. Então eu tenho que tirar aquilo que está te fazendo mal para você realmente tentar se encontrar. E os serviços estão lá para isso, para que aquela mulher consiga tomar de novo a sua vida, que ele foi vida no sentido de vivência, sim, né? A gente sempre espera que não chegue no pior. Sabe o que é interessante sobre as medidas protetivas? É que os juízes já estão concedendo, no ato das medidas protetivas, o encaminhamento dos homens incluídos da violência para as intervenções e responsabilização. E aí ele também recebe ali uma oportunidade de ser ouvido, de ser acolhido, e um espaço onde ele possa reconfigurar e reconstituir a sua masculinidade. E aí a gente consegue um trabalho completo, que a gente vai ter uma intervenção para as mulheres, de fortalecimento e empoderamento da mulher,
mulher, e vai dar um espaço onde esses homens possam também ser transformados, porque assim, uma mulher que ele comete uma violência, se ele continuar com o mesmo padrão de pensamento, crenças e valores e princípios, ele vai fazer várias outras mulheres diferentes. Ou seja, só um trabalho onde a gente consiga integrar tanto a intervenção com as mulheres e os homens, a gente consegue deixar de enxugar gelo e concretizar uma política pública realmente eficaz para a sociedade. É por isso que a rede e a continuidade dos serviços, desse acompanhamento, desse acolhimento para ambas as partes é muito importante, né? Para o fortalecimento de uma e para uma reconstrução, né? Sobre masculinidade do autor. Esse serviço é importante, que a psicóloga está falando, né? A doutora está falando, porque o que a gente vê? Uma subnotificação, nem toda mulher que sofre violência vai na delegacia, mas aquela mulher que relatou daquele agressor, ele é pai, sim, ele é tio, ele é irmão. Então, se ele pelo menos modificar aquele pensamento, ele não vai estar só reproduzindo com uma outra companheira, uma outra namorada, mas nas suas próprias relações familiares. Ele se torna um multiplicador, né? Sim. E é importante relatar, como a delegada colocou, a doutora Andreisa, do serviço em rede num único espaço. Por isso que se pensa hoje em equipamentos especializados, né? A política de enfrentamento à violência começou com abrigo, com delegacia especializada, e essa rede está se ampliando. Sim. E cada território pensa como agir com a rede que tem naquele momento. Sim. Quando você tem na região metropolitana, como a Ananindeua, que tem rede completa, tem uma Casa da Mulher Brasileira, você consegue enxergar esse fluxo de forma bem melhor, né? Dando para a mulher mais segurança para denunciar, dando a ela a perspectiva de um atendimento continuado, que é muito importante, né? E esse pensamento a gente precisa, porque romper o ciclo da violência, ele não é só na denúncia, onde a gente identifica que tem dois canais, ou ela vai na polícia com medo de morrer, ou ela vai machucada no hospital. Se eu perder esses dois campos de entrada da mulher, a gente perde ela, e aí ela retorna para o ciclo e sabe, né, trabalhar aí com a esperança de sair e não entrar no feminicídio. Mas, quando a polícia tem esse acolhimento, tem esse entendimento, encaminha para a rede. Quando a saúde tem esse atendimento, esse acolhimento e faz a notificação compulsória, encaminhando, cada um faz a sua parte, mas compreendendo que precisa dos outros que estão no entorno para dar continuidade. E a importância da Secretaria da Mulher, enquanto gestora dessa rede imensa que nós temos aqui, é a forma, eu folgo de ver a formação continuada dos profissionais que atuam nessa linha de frente. Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todos da rede, porque não muito tempo atrás, nós víamos muito mais incidências de violência institucional, quando essa mulher buscava essa ajuda. E com essa formação continuada, que a Secretaria da Mulher sempre proporciona para todos esses entes, ajuda a dirimir todas essas questões de revitimização, de violência institucional. A gente vê muito isso na Polícia Civil, nas delegacias especializadas. Como essa maneira humanizada, eu sempre brinco com a Andreisa, eu quero que tu atendas uma assistida especial, porque o teu atendimento humanizado é maravilhoso. Eu sei, eu também com isso. Eu brinco, mas falando muito sério, porque para mim a Andreisa é muito referência nessa questão. Sim. E hoje, inclusive, na nossa reunião foi dito isso, né, Márcia, em relação a Andreisa. Então é muito bom que ela esteja aqui entre nós, eu me sinto assim, extremamente honrada. Que ótimo. Depois eu mando o Pix. Márcia, a Lei Maria da Penha prevê uma atuação que envolve segurança pública, justiça, saúde, assistência social, educação e política de autonomia para as mulheres. No Pará, ainda temos o desafio adicional das distâncias, das diferenças entre a capital e o interior e das realidades vividas por mulheres ribeirinhas, indígenas, quilombolas e moradoras de áreas rurais. Márcia, como construir uma política pública que considere essas diferentes realidades e não dependa apenas da iniciativa individual da mulher para buscar ajuda na sua vivência? Perfeito. Eu acho que a gente está, assim, hoje vivendo um momento de reforço a essa institucionalidade. O próprio Estado do Pará, a própria Secretaria de Estado da Mulher, a secretária Paula Gomes, ela teve uma iniciativa importante de modelo de gestão, é importante a gente dizer isso, porque para enfrentar o fenômeno da violência, principalmente o Estado do Pará com essa diversidade, nós precisamos ter uma gestão compartilhada, e a política tem que ser transversal, trabalhar a intersetorialidade, né?
E nós temos hoje na Secretaria de Estado das Mulheres uma Câmara Técnica, onde o governador na época, né, e a governadora atual, Hanna, afirma esse comprometimento com a agenda, né, com a pauta de enfrentamento à violência, reforçou, né, como estratégia para a secretária Paula, trabalhar com uma Câmara Técnica onde está a composição de toda a estrutura de política pública de enfrentamento, está a saúde, está a educação, assistência social, todo mundo ali partilhando da preocupação de como construir, né, uma política pública integrada. Isso é muito bom, porque o próprio Ministério das Mulheres trabalha dessa forma, a gente orienta os municípios a trabalhar dessa forma. Para quê? Para que não se crie a expectativa de que a situação do enfrentamento à violência é coisa da polícia ou de alguns serviços que hoje estão caracterizados aí como serviço especializado. Casa da Mulher Brasileira, Centro de Referência, Política de Abrigamento. Então, isso faz com que a gente crie uma sustentação e um planejamento junto ao governo, PPA, que a gente executa o PPA em parceria com o Conselho Estadual, né? O Conselho Estadual também planeja junto com a gente, e nós vamos justamente descendo para esses territórios, observando a diversidade desse território, como pensar a política para as mulheres que estão no campo, nas florestas, nas águas, na periferia, e entendendo que aquele território a gente vai tirar o que é melhor para sustentar no campo da diversidade, o que pode proporcionar no campo da riqueza daquele território e como enfrentar o fenômeno da violência, potencializando a estrutura mínima que às vezes os municípios têm, é um CRAS, é um CREAS, é Unidade Básica de Saúde, é um fórum único para todas as estruturas, e fazer com aquele núcleo ali, mas que ele funcione em rede. Isso mostra a importância do trabalho da saúde, do trabalho da educação, do agente de saúde que bate na porta da Dona Maria para fazer o preenchimento das consultas, ter um olhar maior para ver, Dona Maria está diferente, está acontecendo alguma coisa nessa família, acionar a rede, fazer busca ativa, envolvendo Criança Feliz, que também é um outro programa da assistência social que vai. E essa estrutura vai nos dando condições hoje de pensar num quarto plano estadual de política para as mulheres com esse olhar maior. E isso só foi possível porque nós realizamos uma exitosa conferência estadual, ouvindo as 12 regiões de integração, com mais de 7.000 mulheres participando desse fórum, dizendo o que é preciso, porque nós não podemos pensar que atender as mulheres para que ela possa, inclusive, romper o ciclo da violência, é pensar na realidade igual. A mulher daqui de Ananindeua é diferente, inclusive, das mulheres que estão aqui em Belém. As mulheres de Marituba também, vamos levar lá para o Marajó, né? Uma outra realidade. Então, o estado do Pará ele é rico na diversidade, os desafios são gigantescos. Precisamos respeitar territórios, conhecer a realidade desses municípios, integrar a rede, organizar em conjunto com os municípios essa integração e fazer esse trabalho regional também. Porque quando você une a região, você consegue também trabalhar em rede, principalmente no enfrentamento ao feminicídio. Quando acontece a morte de uma mulher lá no município de Baião, como já aconteceu. Essa mulher, inclusive, tinha que voltar para a sua família de origem. Trabalhamos em rede. Então, o que eu vejo hoje? A sustentação hoje, para que tenhamos uma aplicabilidade da Lei Maria da Penha como tem que ser, é fortalecer trabalho em rede, criar estratégia de gestão, diagnósticos respeitando o território, planos municipais que dê atenção para aquele território com articulação de serviços e um plano estadual que dê conta, que é essa tarefa hoje que a secretária Paula está, inclusive hoje, empenhada para que até final do ano a gente tenha o quarto plano com esse espelho maior e entender que hoje temos uma pactuação federativa, governo federal se preocupando em construir um sistema de informação para conhecer as mulheres brasileiras. E uma das nossas falas, nas nossas reuniões de gestão, eu digo, o estado do Pará precisa ser reconhecido com a sua diversidade, com a sua riqueza, mas respeitando aquela mulher que ainda está cozinhando no carvão, aquela que não tem energia, aquela que ainda pega o seu barquinho e quando o rio seca, ela tem dificuldade de tirar o sustento da sua família, aquela mulher quilombola que tem lá todas as suas tradições. Então, nós temos que estudar isso. Não é fácil desenvolver política pública para a diversidade sem respeitar a diversidade. E aí precisamos ter fóruns de discussão, temos um fórum de organismo de política para as mulheres, onde a gente trata com as gestoras municipais essa realidade, orientamos como fazer as capacitações, vamos até os municípios, organizamos e nada sozinho. É a Câmara Técnica funcionando, é a gente dando
as mãos enquanto segurança pública, enquanto saúde, entendendo que a diversidade do enfrentamento à violência, ela vai ter as suas particularidades, mas esse fenômeno precisa ser abraçado por todos, e todas nesse sentido. E aí o movimento social tem parte nisso. Faço questão de, sempre eu falo, que o movimento social está sempre nessa luta. O Estado do Pará realizou a 7ª conferência, enquanto o Brasil realizou a 5ª. Somos referências internacionais. Aqui aconteceu a Convenção de Belém do Pará. Aqui nós temos condições de dizer que tudo que temos de políticas públicas nacionalmente construída é fruto dessa luta. E vocês sabem disso, vocês são mulheres militantes, eu sei da luta de vocês também, para que essa comissão seja descentralizada da OAB nos municípios. E faço aqui uma fala, onde nós temos Comissão das Mulheres, não sei se é bem esse termo, funcionando, nos ajuda muito a compor Conselho Municipal de Política para as Mulheres, nos ajuda nas formações de rede, ajuda as mulheres a ficar mais próximas, a conhecer os seus direitos. Então, parabenizo esse trabalho de vocês, eu sei o quanto é necessária a interiorização dos trabalhos, e essa é a estratégia que a gente utiliza hoje para enfrentar essa diversidade. Com certeza, a CMA, né, a Comissão das Mulheres e Advogadas, tem aqui na seccional e tem também nas subseções, porque é importante a participação da CMA nos conselhos, principalmente nos interiores, porque fica mais próximo. A gente sabe que aqui na região metropolitana tem várias vertentes de instituições e de organizações, e aí tem outros aparatos, né? Mas no interior a participação da CMA é muito importante, e é uma coisa, e é uma pauta que eu sempre puxo, né, e peço para as minhas presidentas de CMA das subseções que sejam atuantes, que estejam, que nós estamos à disposição aqui na capital. Posso dar os meus 5 centavos de contribuição de políticas públicas? Diga! É porque, assim, eu entendo que não faz política pública sem dados. E é algo que eu aprendi no mestrado em segurança pública, que era muito estatística. De observatório. E eu acho importante que haja um fortalecimento dos órgãos, porque a gente, enquanto que está na ponta trabalhando, você está no dia a dia e não te ensinam a ler os números, a poder registrar tudo isso. E realmente não se criam mecanismos para você... tudo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Bem pouco tempo foi que a polícia começou a colocar no registro de ocorrência se a mulher era preta, parda, branca. Isso. Como é que você faz política pública se eu não sei quem é a vítima, se eu não consigo quantificar quem que eu estou atendendo? Sim. Eu não se fazia perguntas. Esse perfil é importantíssimo. E ainda não se coloca essa mulher quilombola. Inclusive, há uma reivindicação do movimento sobre isso. Isso. Eu vi também na conferência, estive na conferência e vi também a questão da reivindicação das mulheres deficientes físicas, que é outra coisa também. Né? Isso está no formulário de risco, só que o formulário é um papel que se preenche. Não se vira dado quantificado. Não entra para o anuário de segurança. Você não sabe quantas mulheres que a delegacia atende que dependem financeiramente do agressor. Qual é o percentual? Então, como é que você vai fazer política pública sem ter essas se você não consegue? Então, eu acho importante você conseguir fortalecer, não tentar fazer política pública de cima para baixo, sem ouvir quem está fazendo o serviço. Sim. Vamos lá, qual é os seus problemas? Quem é o usuário? Vamos ouvir o usuário. Claro. Porque às vezes você vê umas políticas públicas que na prática são ineficientes. Quando você tenta implementar, parece assim que não ouviu a realidade. Tentou fazer algo que funcione em Belém, mas não funciona. E o que é pior, você chega no território, o que é que vocês estão fazendo para as mulheres quilombolas que estão aqui no território de vocês? Como é que a política pública do município está chegando, o Estado está chegando? Então, se a gente não tiver isso, então tem uma estratégia que o Ministério está fazendo, que é uma orientação para todas as secretarias de Estado no Brasil, que é criar os observatórios. Esses observatórios precisam tratar esses dados, precisam verificar a realidade socioeconômica dessas mulheres. Sim. Por território, inclusive, fazendo isso que a doutora falou, porque hoje nós trabalhamos com os dados que a polícia gera, com essa dificuldade, e que ainda a gente tem dificuldade nas interpretações. E quando você vai fazer as visitas nas delegacias, nas unidades, as pessoas não têm uma pessoa para tratar disso, vem para Belém, e é aqui que é feita a capturação e tudo mais. Então, realmente, políticas públicas sem estatística, sem dados, sem observatórios, é muito mais difícil. E é uma retroalimentação, porque se ela for pedir recursos para o trabalho dela e para o trabalho dela, mas eu quero números, quantas pessoas você atende?
Quantos, porque é zero reincidência. Você consegue quantificar de reincidências mesmo? Então, tudo vão te pedir, não, eu quero ir. Comprovação. Senão, você não consegue realmente falar, né, que esse trabalho está sendo efetivo e também pleitear mais investimento. Com certeza. Para a doutora Rosana. Rosana, a violência costuma se desenvolver de forma gradual, em um ciclo que alterna controle, agressão, arrependimento e promessas de mudança. A gente sabe lá do famoso ciclo, né? A partir da sua experiência clínica e jurídica, quais fatores psicológicos dificultam o reconhecimento e o rompimento de um relacionamento abusivo? E como iniciativas como o programa Reincidência Zero podem contribuir para interromper este ciclo e prevenir novos episódios de violência? Então, aí nós vamos falar sobre os dois lados. Falando sobre a mulher, né? O que a mantém num relacionamento abusivo por tanto tempo? Às vezes uma vida inteira, né? São 10, 15, 20, 30 anos vivendo aquela relação, esse sofrimento, e muitas vezes não consegue sair. Um dos principais fatores, eu acredito que seja a baixa estima. Quando você tem uma baixa estima e você terceiriza o seu amor próprio para o outro, você passa a tolerar várias atitudes que seriam inaceitáveis para uma mulher que está com uma autoestima equilibrada, né? Você passa a tolerar o controle, tolerar humilhações, né? Claro que juntamente com isso a gente percebe também dependências financeiras, o medo, né? Como é que vai ser a vida dos meus filhos? Às vezes a mulher, ela não tem os recursos, não só financeiros, mas principalmente emocionais, de enfrentar uma separação, de conseguir romper esse ciclo. Então é bem complexo, é uma integralidade de fatores, né? Será que ela tem uma rede de apoio para que ela possa lidar com os fatores até emocionais? Porque quando a gente fala de violência contra a mulher em um ciclo longo, a gente fala de uma dependência emocional, que é um quadro clínico, né? A dependência emocional, ela se assemelha a um vício. Um vício semelhante ao, por exemplo, a uma cocaína, que muitas vezes a mulher não consegue se imaginar sem aquele homem. Ela é maltratada, ela é humilhada, ela é manipulada, mas ela não consegue ver sentido na vida dela sem ter a presença daquele homem. Até porque uma relação abusiva, existe algo chamado de vínculo traumático, que ele ocorre através das alternâncias entre um amor extremo, uma dedicação extrema, uma paixão extrema, para uma humilhação total, um desamparo total, um vazio total, uma violência muito grande. Então essa alternância entre, sabe, love bombing, que você fica enchendo de esperança e convida e leva para viajar e faz as promessas, todas as coisas, a paixão. A paixão, e você se transforma naquele homem que ela sempre idealizou, aquele príncipe encantado, e de repente isso se quebra na próxima tensão, né? E ele se transforma de príncipe, se transforma num dragão, né? E essa alternância entre paixão e sofrimento cria uma grande dependência emocional. Há uma liberação muito grande de dopamina no cérebro, aquela expectativa de que aquele homem vai voltar a ser o príncipe. Então essa idealização de que ele vai, essa esperança, a falsa esperança de que ele pode mudar, porque ele se torna um príncipe quando ele quer, mas ele se torna um grande abusador, um grande, na visão dela, um grande monstro, né? E isso aí gera uma dependência química mesmo. Então a gente precisa ver por esse lado, né? A questão do isolamento, isso também dificulta, porque um relacionamento abusivo, gradualmente ela vai se afastando das pessoas, até porque as pessoas vão alertando, olha, você tem que deixar esse homem te maltrata, e ela não está preparada para aquilo. Aí o que ela faz? Ela sente vergonha de falar para aquelas pessoas, porque ela vai falar pela segunda, pela terceira vez que esse homem abusou psicologicamente dela, ou fisicamente, ou patrimonialmente. Ela já tem vergonha, então ela mesma se isola. Então o que ela se vê? Isolada, sozinha, dependente, emocional e financeiramente, né? Fica nessa situação da dopamina no cérebro que ela precisa, a dependência emocional, e isso vai dificultando o rompimento. Por isso a importância desse fortalecimento emocional, desse atendimento que eles têm na DEAN, né? Onde lá elas recebem esse atendimento psicológico, esse fortalecimento. E por outro lado, a questão do homem, né? Então ele foi socializado a vida inteira para dominar, ele foi socializado a vida inteira para se sentir o dono da situação, para se sentir o proprietário da mulher, para ele ver aquela mulher como uma parte da posse dele, e ele é cobrado por isso socialmente, né? Porque se por acaso ele começa a apresentar um comportamento diferenciado disso, os próprios pares
coloca em xeque a sua honra enquanto homem, né? Então, assim, a gente vê uma socialização extremamente machista, princípios e crenças muito rígidas relacionadas ao gênero na parte dos homens, e aí isso vai se tornando algo muito complexo e complicado de ser modificado. Então, o que eu vejo como uma via de solução que a gente tem que realmente ultrapassar esse viés punitivista. Não que ele não seja importante, ele é absolutamente necessário, ele faz parte das ações integradas, né? Mas a gente precisa ultrapassar, porque para nós mulheres não importa apenas que ele seja punido, porque aquele homem ele vai fazer novas vítimas se ele for apenas punido, né? Medida protetiva, de vezes, em muitos casos há esse descumprimento, né? Mais de 130 mil descumprimentos em 2025. Então, o que a gente percebe? Que a medida protetiva é sim necessária, ela protege, mas ela sozinha, ela não vai conseguir os resultados esperados. Então, por outro lado, a gente precisa também ajudar esses homens a reconstruir uma nova masculinidade, um novo modelo, dar oportunidade para que eles possam repensar essas práticas. Tudo que pareceu óbvio ao longo da vida, da socialização deles, desde que era criança, adolescente, né, que dizia assim, tu foste na festa, quantas tu pegaste? É sempre essa pergunta, né? Quantas tu pegaste? Sim. Então, assim, é a família, é a sociedade cobrando que ele haja como um predador, que ele veja a mulher como um objeto. A própria iniciação sexual, se você for parar para ver, alguns pais levam seus filhos para ter suas primeiras iniciações sexuais em casas, como, por exemplo, Locomotiva, aqui em Belém. Sim. Então, é toda uma reconstrução e a gente precisa começar realmente a investir mais significativamente nessas intervenções com os homens, para que eles tenham também uma oportunidade de parar para repensar. Isso não é passar a mão na cabeça dos homens, né? Pelo contrário, eu acho que é algo necessário, porque a gente só vai conseguir construir uma sociedade amorosa, generosa, empática, justa e igualitária se a gente conseguir alcançar essas mentalidades e eles repensarem pensamentos absolutamente automáticos. Sim. Que nunca pararam para repensar. A própria maneira como nós somos ensinadas, e eles também, de que, olha, se você recebeu o não nunca é um não, né? Quando a gente fala em violência de gênero, a gente automaticamente, porque eu trabalho com isso, a gente remete à mulher, mas violência de gênero é direcionada para qualquer pessoa. Sim. Então, quando uma criança que tem um pênis de 4 anos cai e o pai diz, ei, filha da puta, não chora, te levanta, isso é uma violência de gênero, porque você está ensinando alguém, né? Sim. E foi interessante que a psicóloga falou, porque para mim é um encontro de duas coisas. A baixa estima da mulher com a autoestima do homem médio. Sim. Que se junta, né? Que se choca, mas, né? como ela falou, a gente percebe isso no atendimento da mulher lá. Parece que realmente você está... Como eu falo com o pessoal, gente, quando vocês atenderem, não esperem uma lógica. Porque ela vai pedir coisas que realmente não são impossíveis, é como se fosse uma varinha mágica. Eu quero que você chame, converse com ele, eu quero que ele pare, eu quero que não sei o quê. Conciliação. Você percebe como ela falou, ela age mesmo como uma dependente química, ela está pedindo coisas que não vão acontecer, que não vai ser dessa forma. Olha, eu não quero que ele fique preso, não, ele vai mudar. A gente tá vendo. Ela só quer que pare a violência, né? Ela não quer que aconteça nada com o autor da violência. Assim, cesse a violência, ok, mas para que haja isso, precisa haver uma modificação. Para ele assinar. Né? Não, uma modificação. Isso que ela falou da sociedade é a própria cobrança que a mulher tá na delegacia. Ela chega na delegacia, mas tu vai prender ele. Aí alguém tá ligando, olha, mas ele é o pai dos teus filhos. Olha, tu vai acabar com a vida dele. É o pai dela, é a mãe dele. Com a vida dele, não é? Então, são outras coisas. Até quando a mulher vai em busca do cessar a violência, ela é colocada, né? Como se ela fosse e ela é ameaçada pela própria família. E aí a saúde mental do homem é extremamente fragilizada. Sim. Veja que a gente está trabalhando com um ser humano que não se importa muitas vezes com a consequência do feminicídio. Muitas vezes ele não está preocupado se ele vai ser preso, o que vai acontecer com ele, porque ele mesmo atenta contra a sua própria vida e acabou. Você vê que o problema é muito... Maiores índices de suicídio são entre os homens ainda. Sim, exatamente. Ou seja, eles precisam de uma oportunidade para desenvolver competências socioemocionais, identificar suas emoções, aprender a lidar com a frustração de uma perda, porque eles não estão acostumados a perder, eles não estão acostumados que uma mulher termine com eles, porque durante toda a nossa história sempre foram eles que terminaram com as mulheres. Eles colocavam um fim, eles trocam por outro. Só eles traíam. Eles traem, entende? E quando eles sofrem, agora a situação mudou, agora a mulher já se sente
segura e autônoma para chegar onde eu não quero mais vontade. viver. É como se eles não estivessem autorizando essas mulheres a tomar decisões, né? E eles não estão se importando com o que vai acontecer. É uma obsessão tão grande de uma vingança para lavar a sua própria honra que eles não querem saber o que vai acontecer. Muitas vezes eles falam isso. Exatamente. Não, e a gente vê aí o Fabricarem. crescimento deles matarem a mulher e se matarem, cometerem matar os filhos, para né? dor ser maior. O pulo do gato nisso é eles se verem como criminosos. Não se vê. Numa ameaça, numa violência psicológica, eles não se veem. Não se vê. Não, por que eu tô preso? Eu sou um cidadão de Sim. bem, eu trabalho. Sim. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Sim. Culpabilizando Ela às vezes que a fez. mulher, ou então não se colocando. Eu vi uma acho essa pesquisa responsabilização dele mais sobre alto. justamente isso, um Não, o que relatório eu fiz foi errado. O que eu fiz E é isso que se faz nos grupos, Sobre né? justamente isso. Não vitimizar, mas Sim. responsabilizá-los, sem subterfúgios de álcool, de que foi ela que provocou e tudo mais. Isso dá conta, na verdade, é ele se responsabilizar pelas suas ações. Se responsabilizar, que é o menino Sim. Ney, é não sei o que, é um coitado. ele não Isso. tem maturidade, O homem de ele não 30 anos não é considerado homem, né? É um tem- menino Aquele rapaz de ainda. 24 se masturbando com a menina na esteira. A mãe, mas coitado, ele é só um Ele é coitado, só um novo, menino, ele não foi fez um algo tão erro, grave. foi um erro, né? Foi um erro. Aí imagina um pensamento desse Você de uma está mulher. querendo Uma acabar mulher com a de vida 24. dele. Você está querendo, não, gente. A mulher está querendo, a mulher estava ali, né, se exercitando, o cara vem e comete um crime. E tanto que eu vi em relação a esse caso, eu vi a delegada falando que ele virou as câmeras de segurança. Ou seja, Ele teve planejou. um planejamento Ele aí. planejou. Não foi um erro e tal, não. E por sorte ela estava Questionando ela filmando. ter postado, mas na verdade o que a gente está vendo no mundo de hoje? Se você não postar e se não houver engajamento, Não, não tem a tua voz não. Isso. A tua voz não vale, colocado né? aquele vídeo do que aconteceu, 8 anos se passaram e agora que anularam. Agora que anularam. Surreal isso. O julgamento. Imagina quantos outros acontecem que a gente não tem conhecimento porque não são, né, gravados. Pensem só. Marta, a concessão de uma medida protetiva é um passo fundamental, mas sua efetividade depende de acompanhamento, fiscalização e articulação entre os serviços. A partir da sua experiência na Patrulha Maria da Penha e nos grupos reflexivos, o que precisa acontecer depois que essa medida é concedida para que a mulher realmente se sinta protegida? Quais as falhas de comunicação entre as instituições ainda precisam ser superadas? Bom, como você falou no início, eu estou há 4 anos, vai fazer 5 agora, à frente do núcleo gerencial do programa Patrulha Maria da Penha de Ananindeua. Mas o precursor do programa é o CIEPAS, né, aqui em Belém. A medida protetiva de urgência, ela foi assim, o ápice da Lei Maria da Penha para mim. E apesar desses discursos que estão surgindo agora de que medida protetiva não surte efeito, que, aliás, a gente escuta isso de alguns autores de violência. Medida protetiva não vai te proteger do cemitério, nessas exatas palavras. Mas eu discordo em número, gênero e grau, porque protege sim. O programa Patrulha Maria da Penha é um programa do Tribunal de Justiça que funciona em acordo de cooperação técnica com os municípios. Tem um ponto focal em cada município e o acordo é entre Estado, Tribunal de Justiça e município. Estado enquanto polícia militar, o município enquanto núcleo gestor, né? E aí essa gerência desses relatórios, desse acompanhamento pelo Tribunal de Justiça. Para que uma mulher, uma vítima de violência, seja inserida no programa, primeiro ela precisa ter um boletim de ocorrência e uma medida protetiva. Mas aí eu quero fazer um adendo porque desde 2023 houve uma atualização da Lei Maria da Penha que essa mulher não precisa mais registrar boletim de ocorrência para requerer medida protetiva. Mas por que é importante o inquérito policial? Porque é uma outra maneira de frear a violência. O que estava acontecendo? O que o judiciário entendeu? A mulher chegava na delegacia e quando ela tomava conhecimento de tudo que iria acontecer com esse autor de violência, ela dava meia volta. Porque o inquérito ela não vai poder retirar, não vai poder retirar a queixa, né? Então, não, eu não quero prejudicar quem põe o alimento na boca dos meus filhos, então eu não vou registrar. Então, desde 2023, você não precisa mais
O judiciário entendeu que essa medida protetiva é para resguardar a vida dessa mulher, independente se ela vai registrar o boletim de ocorrência ou não. Ok. Mas, vai registrar o boletim de ocorrência, DEAN, Delegacia Especializada. E aí, desde 2023 também, é cognitivo sumário. Isso quer dizer o quê? É de acordo com o entendimento da autoridade policial que está ali atendendo aquela mulher. Ela não precisa provar mais que ela está sofrendo violência. É o autor que, depois de intimado, já no inquérito, vai ter que provar que talvez ela esteja errada. Porque o que o judiciário entendeu também? A maioria das violências ocorria e ocorre entre 4 paredes. E aí, cadê minha testemunha? Cadê minha foto? Cadê meu áudio? Não tem. Sim, não existe. Então ela chega, a palavra dela é soberana. Já pode requerer a medida protetiva, e aí as varas de violência doméstica familiar contra a mulher deferem essa medida, né, ou indeferem, de acordo, de novo, com o entendimento da autoridade policial, mas na maioria das vezes são deferidas, em 98% dos casos elas são deferidas. E aí o que acontece? São 3 pré-requisitos básicos para que seja inserida no programa Patrulha Maria da Penha, não são só esses, mas são os mais importantes. Risco iminente de morte, reiterar descumprimento de medida protetiva e forte ameaça. O juiz entendeu que ela está nesses requisitos, ele defere para que seja inserido. O que vai acontecer a partir daí? O programa Patrulha Maria da Penha é uma medida protetiva de emergência, para além da medida protetiva de urgência. Isso quer dizer o quê? Só a medida protetiva de urgência não está inibindo essa violência, né? E aí vem a patrulha, vem as guarnições da Polícia Militar juntamente com as das guardas municipais, quando esse acordo é misto. Vai lá com o autor, seu fulano de tal, a partir de agora, a senhora fulana de tal está sendo assistida pelo Estado. E a próxima vez que o senhor descumprir essa medida protetiva, pode ensejar o seu pedido de prisão preventiva, ok? Ok, assine aqui, relatório do Tribunal de Justiça. E aí essa visita vai começar a ser feita com a vítima semanalmente, dependendo do caso, 2, 3, 4, até 5 vezes por semana. Se ele teve a consciência e não vai mais perturbá-la, se aproximar, vai obedecer à medida protetiva, essa visita vai reduzir para 1 vez por semana. Mas se ele continuar tentando contato, essa medida pode aumentar. E aí o que acontece? Vai para o judicial esses relatórios semanais, através do núcleo judicial. E aí o multidisciplinar do tribunal faz essas avaliações. Se ele tentou entrar em contato, o juiz primeiro dá uma notificação, e aí a gente leva até o autor. A próxima vez que o senhor descumprir, em último caso, ele vai cessear esse direito de vir esse autor, que é decretar o pedido de prisão preventiva. O que acontece que você perguntou aí? Quais são as falhas? Muitos casos, Andreise, sabem disso. Essas mulheres não vão registrar descumprimento de medida. Elas naturalizam que ele vá lá na rede social e curta uma foto dela. Elas normalizam que eles tentem entrar em contato com ela para falar dos filhos. E está muito explícito na medida protetiva que ele não pode fazer isso. Então, o que acontece também? Outra situação dentro da Patrulha Maria da Penha. Vara de violência doméstica e familiar é uma coisa, vara de família é outra. Então, às vezes, as vítimas querem que nós entremos numa seara que não é nossa, que é essa questão da guarda, essa questão da pensão. Então, o que acontece dentro da Casa da Mulher Brasileira, onde a gente está atuando no momento? Encaminha para a Defensoria, às vezes encaminha para o Ministério Público, porque a gente vai atuar na proteção e na garantia do cumprimento da medida protetiva. Essas outras questões você precisa tratar em outros órgãos, como a gente atua em rede, acontece esse acolhimento. Então, nas 33 patrulhas Maria da Penha que nós temos no estado do Pará, nós nunca perdemos uma mulher. E isso é maravilhoso para a gente. É sinal que o programa funciona. E essa presença do policial ali na casa do autor, na residência dele, na casa da vítima, inibe sim a violência. Eles sabem que eles podem ser responsabilizados. Agora, os grupos reflexivos, reitero, são extremamente importantes para a desconstrução dessas masculinidades, para que eles não façam outras vítimas. Já tivemos caso dentro da Patrulha Maria da Penha, 1 autor e 3 vítimas. Ao mesmo tempo dentro da patrulha.
Ele Já pode era... pedir. Música no Fantástico, pode. O policial Era falou a mesma Um coisa. autor para 3 vítimas. Ele é Olha corredor, só, ele fazia você- parte de um grupo de corrida e as 3 vítimas dele eram desse grupo de corrida. Aliás, 2, uma era a vizinha. Eu fiquei assim impressionada. Outro caso assim sui generis que apareceu é que são 2 assistidas no mesmo processo, que é a mãe e a filha. Isso nunca tinha acontecido na patrulha. Então, esses casos vão aparecendo e a gente vai ressignificando. E aí o tribunal vai percebendo essas questões, organizando novos mecanismos de acompanhamento também. E é por isso que é tão importante a formação continuada, porque as situações vão aparecendo e a gente vai tendo que se adaptar. Não só a lei tem que se adaptar, os agentes, os entes que trabalham também têm que se adaptar. Por quê? Muitas vezes eles estão presos, já estão presos, mas aí, infelizmente, o tempo que eles ficam presos ainda é muito curto, né? Não há essa ressocialização dentro das cadeias. E aí, em 6 meses eles estão na rua. E aí, quando eles estão prestes a ser soltos, aí o tribunal inclui essa mulher na Patrulha Maria da Penha. Porque, pelo histórico, por toda essa análise, sabe que ele vai voltar. Esse foi o caso dessa mãe e filha que estão no programa, que ele vai ser solto agora. E ele fez coisas assim horrorosas com as 2. E aí tem um terreno baldio perto da casa delas. E além das viaturas da patrulha, nós já articulamos com o comando desse batalhão que acompanha essa assistida, para que outras viaturas também façam ronda por lá na madrugada, quando termina o grupamento de prevenção ativa. Sim. Porque é uma situação assim, extremamente complicada. Então a gente vai se adaptando de acordo com as situações. Eu queria aqui falar, aproveitar a presença da Márcia Jorge aqui, da Secretaria da Mulher, que a gente precisa incentivar, dentro dessa seara militar, os grupamentos de prevenção ativa, que são os GPAs, né? São pessoas que são formadas pela Segup, pela Secretaria da Mulher, são policiais que têm o perfil de trabalhar com prevenção, mas dentro dos comandos eles não são valorizados. E aí eles estão fazendo o quê? Se evadindo. O ordinário. Porque é onde eles têm um retorno financeiro melhor, eles têm um reconhecimento. O que eles relatam pra gente? Que os grupamentos de prevenção ativa são os famosos tapa-buraco. Ah, tá faltando polícia ali, manda GPA. Tá faltando açaí, ronda de ponto de açaí, manda GPA. Problema posto de gasolina, manda GPA. Eles não estão concentrados no que eles foram formados para fazer. E é um problema muito grande. Marta, eu não quero mais trabalhar. Eu amo esse trabalho. É triste ouvir, né? Sim. Eu amo fazer esse trabalho. Mas eu não tenho condições. Eu tenho um dia para secar o meu... fardamento. Do colete. Tenho um dia para secar o meu colete. Às vezes não dá tempo de secar. Porque eles também não têm as folgas. Sim. Então a gente precisa incentivar. Isso tem que vir de cima. Claro. Né? A gente faz aquele jogo de cintura aqui para ajudá-los e tudo mais, incentivá-los. Mas se não vier de cima... porque o militarismo ele incentiva muito a repressão, né? A prevenção ainda não é muito incentivada e a gente precisa mudar essa realidade. O fortalecimento do CIEPAS, né? CIEPAS é uma companhia, tinha que ser um batalhão. CIEPS é o... CIEPAS. CIEPAS, na verdade, é a companhia que verifica todas essas questões desses grupos vulneráveis de atendimento, né? Estão nas escolas, estão... Sim. Então é um trabalho tão importante, é uma companhia, deveria ser um batalhão. E o que é importante também ressaltar é que o próprio Tribunal de Justiça, por meio do CEVID, né, que é a coordenadora que trabalha essa questão das mulheres, está pensando já que a patrulha precisa já de um programa, ser um programa, né? Sim. Ter uma coordenação de fato. Estão aí avaliando com a Polícia Militar, criando um sistema que vai ajudar o trabalho em rede da patrulha. A polícia, a Segup também está fazendo um trabalho que vai ajudar o Pró-Mulher, que é importante a gente aproveitar esse momento para esclarecer. O Pró-Mulher vai atender o 190, aquele pedido de socorro, né, que tem todo o monitoramento. A patrulha é específico para as mulheres que estão com medidas protetivas já sob o olhar da justiça. Então, isso é importante. Só explicar uma coisa que a Marta falou, assim, quando a mulher procura a delegacia e pede a medida protetiva, a gente é um canal. A gente encaminha esse pedido para o juízo. Nesse momento, a mulher não precisa trazer prova nenhuma, comprovação de nada do que ela está relatando. Muitas das vezes, ela está falando de um crime. Aí, além desse processo de medida, vai ter um inquérito.
No inquérito, a gente, na delegacia, precisa de indícios para indiciar alguém. Só que quando vai para, enfim, quando vira realmente um processo criminal, aí vai ter o direito à ampla defesa, contraditório, você precisa produzir provas. E aí existe a realidade da violência doméstica e familiar, porque muita coisa acontece no ambiente doméstico, na intimidade daquelas duas pessoas, e às vezes, quando tem testemunhas, são parentes, são conhecidos que não querem se envolver, às vezes a mulher deixa de ser colaborativa, e ela minimiza. Então, o que a gente está ouvindo hoje dos influencers, algumas pessoas em redes sociais? Tem muita denúncia falsa. Tirando essa informação de vozes da minha cabeça. Na verdade, as pessoas confundem o fato do juiz lá na frente, no processo, absolver por falta de provas com uma denúncia falsa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é uma denúncia falsa. A violência aconteceu, mas dentro de um processo. Como que é que você, instruído que a com provas e documentos. Que a testemunha é a mãe dele. Como é que eu vou conseguir provar que ele me empurrou? Como é que eu vou conseguir provar que eu fui ameaçada dentro do quarto? Né? Então, uma coisa é um processo lá na frente ser arquivado, né? Mas isso não quer dizer que a mulher mentiu. Isso é outra coisa assim, que a gente precisa deixar claro. Muito importante, né? essa sua fala. Cria-se falácias, né? E se joga ao vento e considera que vira uma verdade, né? Essa história de que medida protetiva não dá jeito, tem muita falsa denúncia. Gente, cadê os dados? Se tem falsa denúncia, cadê os dados? Porque a gente sabe que os dados reais, a gente sabe que são subnotificados e estão aí gritando. Quando a gente abre aí o anuário que já saiu de 2025, né, de 2026, pinga sangue. Né? E isso a gente tem que considerar que esses dados são subnotificados. Então, que falsas denúncias são essas? Que a cada 6 horas... E você vai na delegacia de polícia, a doutora sabe disso, mas na delegacia onde não tem especializada, 70%, 80% é Maria da Penha, como eles costumam falar. É de denúncia. Não é isso? Então, assim, a gente precisa considerar os dados. Né? E a gente precisa verificar que a questão da violência contra a mulher não é da mulher, é de toda a sociedade. Isso mesmo. É de toda a sociedade. Para você fazer uma acusação dessa, significa que lá no final houve um processo de denunciação caluniosa onde aquela pessoa foi condenada, no caso, a que denunciou. Não existe isso. E não existe, entendeu? E não existe isso. Se existir, já fizeram essa estatística, é menos de 2%. Sim. No mundo de tantos processos, menos de 2%, sim, é um dado irrisório. É irrisório. Várias mulheres denunciam falsamente e tal. Realmente o que está falando é criar um espantalho para poder jogar algo. Pega um dado irrisório, transforma numa coisa imensa. Ou inventa. Aquele homem foi lá naquela entrevista e falou: mais homens morrem por mulheres, eu não sei de onde que ele tirou. Aquelas estatísticas. Aquele dado. Acho que a gente precisa desconstruir isso. Mas é aquilo, a imbecilidade, ele fala de uma forma assim, afirmando, diz assim, de onde que o cara tirou para estar numa entrevista ao vivo, falando sobre isso. Afirmando algo, de onde que você tirou esse dado? Sim. Hoje em dia as se pessoas utiliza, falam né, da sua visibilidade para poder prestar um desserviço à sociedade. As pessoas falam sem expertise. Não. Todo mundo é sem advogado na internet, todo mundo nada. É psicólogo na internet, falam coisas, afirmam mesmo, entendeu? Sem dados. Quando você vai ver de onde você tirou, qual a bibliografia? Porque eu, para fazer um artigo, para escrever um negocinho ali, preciso ler um monte de coisa. Ela escreveu aqui o livro dela, a Márcia. 8 anos. Imagina quanto tempo não levou, esforço e bibliografia. Para a pessoa ir na internet e afirmar algo assim, com a cara assim. Ele afirma assim, uma coisa assim, patológica, eu acho assim, sabe? É desse jeito. Gente, nós já vamos nos encaminhando. Quem dera pudéssemos ficar aí horas, não seria um videocast, né? Seria ali uma maratona numa série com várias temporadas, mas eu quero que agora uma dica de cada uma de vocês, tá? Sobre uma série, um livro, um perfil, qualquer coisa que queiram sobre a questão das mulheres, direito das mulheres e tudo mais. Que bom, né? Ter essa oportunidade. Claro que não vou perder. Olha, muito bem. Falar. Esse livro, ele traz... Teu filho, Márcia. É meu filho, reporta aqui sobre as políticas públicas para as meninas e mulheres,
desafio e instrumento de sua institucionalidade. Muito bem. A gente trabalha aqui a importância da institucionalização da política pública, do papel dos organismos de política para mulheres, trago um pouco da história, né, das mulheres, nossas histórias que são apagadas, nós precisamos falar sobre isso. Muitas mulheres que nos antecederam aí contribuíram para que a gente tivesse hoje uma democracia, estarmos hoje falando sobre rede de atendimento, sobre serviço especializado. Esse livro ele traz um pouco dessa história, que é a história há 20 anos que eu estou nessa pauta, né? Traz também aqui controle social, que é um artigo de parceira de trabalho da Thelma. Trago aqui também um artigo muito bom sobre masculinidade positiva, que foi o Luciano Ramos que concedeu. Então, tem pessoas aqui contribuindo. Vocês podem estar entrando em contato comigo pelo meu Instagram, marcia.jl. A gente já encerrou mais uma edição, já estamos tirando mais uma edição. Ele está sendo referência nacional, foi lançado no Ministério das Mulheres, na conferência, né, também no nosso Encontro Nacional de Serviço Social. Eu diria que é um início de um pouco da história da política pública construída nesse cenário. Eu peguei um pouco do cenário nacional e reportei aqui para o estado do Pará. Aqui conta um pouco de como esse processo iniciou. E vamos aí para o segundo livro, que vai tratar sobre a instrumentalização para as políticas públicas, que é diagnóstico, enfim, para que a gente possa cada vez mais considerar que políticas públicas se faz com enfrentamento à violência e buscando outras alternativas para as mulheres saírem desse ciclo. Política pública, né, tratando como política de Estado, construindo rede, falando sobre isso, escrevendo sobre isso, para que a gente não tenha a nossa história apagada, porque o Estado do Pará faz diferença também, com muitas práticas aí. Aí eu incentivo quem está nessa área a também pensar sobre isso, escrever sobre isso e mostrar o quanto é importante a gente registrar a prática. A teoria prática é fundamental. Adolfo Santos Vaz, que fala muito disso, né? E eu queria dar essa referência, tá? Que bom, ótimo. Leiam. Importante. Muito bem. Doutora Andreísa, Bem, sua dica. Eu, como policial, sabe que eu gosto de true crime, essas coisas assim, né? Tem uma série na Netflix muito boa chamada Inacreditável, que é sobre uma vítima de violência sexual, onde ela procura a polícia. E, primeiramente, os primeiros episódios são o que um policial não pode fazer. Vitimizaram tanto ela, a ponto dela começar a dizer assim, eu acho que não aconteceu nada. E ela acabar respondendo por uma denúncia falsa que algo aconteceu. Até que uma outra detetive mulher, né, uma situação, modus operandi, acontece em uma outra cidade, aí ela toma conhecimento que naquela outra cidade aconteceu algo e ela liga e fala para ele, porque ela encontra um vídeo do estupro, do ato da menina. Meu Deus. E aí ela entra em contato e assim ele descobre, olha o que a gente fez com aquela vítima. Porque eles ficaram o tempo todo colocando a vítima contra a parede, tipo, realmente fazendo tudo que não é para um policial fazer numa investigação, né? E aí veio uma outra pessoa com outro olhar, dando credibilidade para a vítima, porque foi uma história um pouco fantástica que ela contou, porque foi um crime muito laboroso, o cara jogava a lanterna e não sei o que mais, e ninguém acreditava, por isso que é inacreditável. Tipo, essa tua história que está contando é inacreditável, isso não aconteceria. E uma mulher disse, não, eu vou te dar razão, porque você está me relatando que foi vítima de um crime sexual. Né? E até que ele vai pedir perdão para a vítima, por tanto mal que ele fez para ela. Então, aquilo ali realmente é uma aula do que não faz. É a violência institucional, assim... Nossa, a pior situação o que não é para perguntar, que postura que não é para você ter, porque a gente estava falando ainda há pouco dessa postura. Então, você pode não falar nada, mas o teu olhar de julgamento, a forma como você trata a vítima, tudo aquela pessoa está fazendo uma leitura desse teu atendimento. Sim. Você está me questionando, você está me julgando. E muitas das vezes, uma coisa eu aprendi, eu já atendi uma mulher vítima de estupro, o que eu queria perguntar para ela, isso foi uma lição para mim. Eu queria perguntar para ela como ela estava vestida, para ver se tinha câmeras, para eu identificar nas câmeras. Eu disse assim, que roupa que você estava? Qual era a cor? Aí ela, por que você está perguntando a minha roupa? Aí naquele momento eu disse, nossa, eu devia ter explicado para ela primeiro. Sim. Por que eu vou fazer essa pergunta. Sim. Não, eu não quero saber que roupa que... Eu quero saber que roupa que você estava para visitar de calça, diz o quê? Porque eu quero te ver no vídeo. Sim. Eu quero identificar, porque quem já viu o vídeo sabe que é muito ruim. Então eu quero saber se essa moça que está, enfim, com boné, com não sei o quê, como é que você estava vestido? Só que eu joguei a pergunta pensando
Aí, claro que ela disse assim, o que a roupa tem a ver? Eu falei, não, Sim. calma, tive que me explicar. Claro. Mas isso também a gente vai Sim. aprendendo, é uma lição, e hoje eu me antecipo. Eu acho que hoje acontece isso também no médico, né? Olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou pegar aqui na sua mão, eu vou levantar não sei o quê, qualquer toque, A questão qualquer da coisa. comunicação, né? Você tem que Ativa. antes falar, porque a pessoa, para ela não elaborar outra coisa, né? Então a minha dica é, e assim, lê a lei. Pega a Lei Maria da Penha e leia a Lei Seca. Veja quais são os seus direitos. Inacreditável. Rosana. Eu queria indicar uma série chamada Made. Vocês já assistiram? Já. Eu achei sensacional como ela aborda a violência psicológica, né? E a violência psicológica é muito pouco identificada, muitas vezes pelas próprias mulheres que sofrem e principalmente pelos homens, que eles ficam... Isso é uma violência? Eles chegam lá falando assim, mas eu nunca trisquei no cabelo de uma mulher achando que isso isenta de qualquer violência. Aí quando a gente vai introduzir a questão da violência psicológica, eu mostro algumas cenas, né, da série. É bem interessante, né? A tomada de consciência. Nossa, então isso é uma violência psicológica. Eu também queria indicar a cartilha do Centro Educativo Eles por Elas, que é uma cartilha da Defensoria Pública, que consta no site da Defensoria Pública, que fala sobre o nosso programa Reincidência Zero, dirigido a homens autores de violência para reconstrução das masculinidades. Muito bom. Marta. Bom, eu queria indicar um livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro, maravilhoso. Mostra muito essa questão do gênero, raça e poder que se cruzam ali no cotidiano. Eu, enquanto militante também do movimento negro, né, como cantora, eu estou ali no SEDEMPA e também milito nessa parte. Eu penso que as mulheres negras são as que mais sofrem, né, a violência, e é uma outra violência, né, nessa transversalidade aí de violências. Então, é um livro muito bom e eu recomendo para todas e todos. Ótimo, muito bom. E o meu vai um livro também, Feminismo para os 99%, Adoro. um manifesto, Maravilhoso. né, da Nancy Fraser, da Titi Bhattacharya e da Cínzia Arutza. Muito bom. Acho que a gente precisa desconstruir o que é feminismo, se aprofundar e parar de ficar bebendo raso, né, bebendo ali no pires e querendo emitir qualquer coisa que a gente não tenha propriedade. Bom, gente, eu conversei aqui com essas mulheres maravilhosas em mais um Papo em Ordem, neste agosto lilás, para a gente ratificar quanto já avançamos, quanto temos de políticas públicas que estão sendo sim efetivadas, grupos reflexivos que têm ali um índice baixíssimo ou quase nulo de reincidência, né? Sabemos que o mundo ideal não precisaríamos mais de Lei Maria da Penha. O meu grande objetivo, quando começa o agosto lilás, em março e novembro, é que eu espero ansiosa o dia que a gente não precise mais de Lei Maria da Penha, que a gente não precise mais de 8 de março, que a gente não precise de 21 dias de ativismo, porque é para isso que todas nós aqui trabalhamos, né? Para que as próximas gerações tenham uma sociedade realmente justa, igualitária, generosa, amorosa, respeitosa, né? Com dignidade, garantindo a dignidade da pessoa humana. Então, muito, muito obrigada mesmo pela parceria. Sempre, 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 sempre. Obrigada, gente. Mais um Papo em Ordem.